Leitura da lição 11, primeiro semestre 2025. Salvação não é obra humana. Texto áureo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvo, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 35. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Leitura bíblica. Efésios 2, 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência. 3. E entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se rie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Palavra-chave: salvação. E a salvação sob a graça de Deus. Primeiro, a descrição do estado espiritual humano, versos 1 a 3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, verso 1. Andar segundo o curso deste mundo, verso 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, verso 2 bytes. Do Espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, verso 2c, andávamos nos desejos da nossa carne, verso 3. Éramos por natureza filhos da ira, verso 3 bytes. É uma triste fotografia da raça H1N.2. Mortos em ofensas e pecados, verso 5. As expressões e vos vivificou, verso 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, verso 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores. Que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo, versos 4,5. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas e pecados, verso 1, e mortos em nossas ofensas, verso 5. Não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías 592, e não significa aniquilação espiritual. Pluteia ele. 3. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça, e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Sinopse A e o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Ponto 2.
Soteriologias inadequadas na Antiguidade. 1. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardacistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Salmos 78 e 39. Hebreus 9.27. J 9.1 a 3.2. Os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Galatas 17. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Ad 151. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Galatas 2:16-3. Os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani 216 a 276, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada. Aos espirituais, os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. J. 1.12. 2.6, Marcos 57 a 3. A salvação é para todas as pessoas. Atos 1730, Tito 211. Sinopse I. As soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Ponto 3. A essas soteriologias inadequadas de hoje. 1. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13/22 de 2023. Eles ensinam ainda que Allah não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Allah não ama os agressores. Allah não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2190, 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Allah não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer, no coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10.9 a 10. 2. As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia, João 14 verso 6, existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144.000, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão e a que vai herdar a terra. Segundo a teologia do movimento, seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8 verso 9 que, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1 verso 12. 3. O mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não-mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus,
Arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. João 14, verso 6, Atos 4, verso 12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito 3, verso 5, Efésios 2, versos 8 a 9. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2, verso 11, Judas 13 Sinopse 3. O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Reme 24. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos.